Pô, da hora. Agora, em termos de experiência, Tirando a Fonte Nova, tá? Porque a Fonte não, Nova... eu tô falando como viagem Sim, fora de sim, casa, sim, o sim, estádio sim. que você foi. Mas em termos de experiência dos que você já visitou, qual foi o que tu mais curtiu? Tem alguma história que te marcou? Alguma coisa que você pode trazer pra galera que te acompanha? Cara, o que eu mais curti, assim, a experiência, por mais que seja até algo esdrúxulo, foi o Arruda, porque eu lembrei, essa parada de memória afetiva pega demais. E eu lembrei muito da Fonte Nova antiga, que eu ia molequinho com meu irmão, com meu pai, que torce inclusive pro Vitória, mas me levava pros jogos do Bahia na Fonte Nova, em Pituaçu também. E logo que eu cheguei no Arruda, assim, eu vi a Fonte Nova antiga, totalmente. Cheiro de mijo mesmo, né? Estrutura danificada, sabe? Estádio tremendo, pulsando, que a gente sente até um certo medo, mas a gente sabe que é necessário, né? É questão física mesmo e tal. Então, me remeteu à minha infância, às experiências de moleque, ao meu primeiro amor, que foi o Bahia, com 3 anos de idade. E eu acho que isso que me pegou legal. Pode ser até meio inusitado falar da Arruda, já tendo ido para Maracanã, Beira-Rio, Allianz Parque, Arena Corinthians, São Januário, Aflitos, Rei Pelé e vários outros, mas eu acho que foi o que mais me pegou por conta dessa memória afetiva. E como é ser torcedor visitante, cara? Porque, por exemplo, eu ainda não fui ver um jogo do Vasco fora. Agora com o podcast ficou mais difícil ainda, porque eu tenho 2 episódios por semana, então é meio difícil eu conseguir fazer um bate e volta pra poder vir Sim. gravar o episódio. Porque o do Vasco eu gravo de qualquer lugar, mas o podcast tem um local físico. Mas como é que é essa experiência de ir como visitante? Porque, por exemplo, tem algumas torcidas que têm uma rivalidade muito forte, mesmo sendo de outro estado, e a gente tem a cultura do visitante, é aquele espaço pequenininho, tem que sair 1 hora depois que todo mundo vai embora. É realmente uma situação difícil. O Juninho falou aqui que ele falou, cara, eu gosto desse medo. Esse medo me dá um negocinho. Adrenalina, né? Adrenalina é boa. Cara, eu priorizo jogos de aliadas. Não vou mentir. Eu priorizo. Pô, ontem foi extraordinário a resenha antes do jogo. Bebeto Preguiça, encontrei ele lá fora, parceiraço. Tem o Léo Sul, né, que participou do Fanáticos de 2017 comigo. Tem o Madô, Luiz Madureira, do Botafogo, que foi assistir o jogo. Assistiu o primeiro tempo de Bahia e Vasco e segundo tempo de Botafogo e Fortaleza. E pude reencontrar diversos amigos. Um amigo meu, por exemplo, o Giga, que está morando aqui no Rio e que estudou comigo. Foi para esse jogo, mora em Niterói, a gente se encontrou. Encontrei o Juninho, né, na sexta-feira. Hoje estou encontrando você, então eu acho que isso é o mais bacana do futebol e o clima de organizado é massa, né? As torcidas se juntando lá fora para cantar junto. É algo que devia ser comum no futebol, mas a gente sabe que infelizmente não é. Então viver esse sonho, de certa forma, um pouco, é muito bacana, é muito legal. Então eu priorizo jogos de aliada por uma questão de segurança, mas já fui para jogos de torcidas rivais. Mesmo. Já. Inclusive já passei por algumas experiências dessa adrenalina de Juninho, né? Passei no Allianz, né? Para quem não tá ligado, é como se fosse um shopping assim, no meio de outros shoppings, né? São ruas estreitas ao redor, algumas ruas bem afuniladas e tal. E quando eu peguei o Uber e fiquei assim na esquina, né? Ela não sabia exatamente onde entrar e me deixou lá solto. Eu tava de camisa do Bahia, eu falei, não, vai ser tranquilo porque é a torcida aliada. Só que chegou numa rua que só tinha eu e 10 caras da Mancha Verde parados assim. Eu falei, caraca, é aliado, né? Mas eu tô sozinho contra 10 malucos aqui, ninguém vai saber do que aconteceu. Só que aí eu passei, os caras até cumprimentaram, falaram, e aí e tal. Fui pra esse jogo contra o Santa, a galera abriu a porta da sede, piscina, fez feijoada pra torcida rival. Então essas experiências como visitante são extraordinárias. Quando eu vou para jogo contra o Fortaleza, e nem é tão aliado assim, eu fico no posto que a galera do Fortaleza toda se encontra, né? Faz a resenha antes do jogo e eu tô lá também presente. Então, pô, é bacana, é legal e deveria ser comum no futebol, mas infelizmente não é. E eu acho que o mais bacana do futebol e de poder viajar é se encontrar e reencontrar com pessoas queridas, porque no final das contas o futebol é isso, né? É uma confraternização de amigos, de gente que tá unida por conta de um propósito, porque ama o seu clube do coração, porque compartilham da mesma paixão. Talvez um dos poucos pontos que fazem isso acontecer efetivamente é o futebol. É o amor do time, né? Então o cara entende o outro. O outro vai ter uma visão completamente diferente da sua, mas ele vai te entender, porque você compartilha dessa passionalidade. Então, enfim, o mais legal de viajar para fora é isso. E, evidentemente, ouvir os relatos da galera, né? Que nos acompanha, que veio o Bahia de longe através da gente.
isso gera um orgulho imenso na gente. Não, pô, cara, bem da hora, bem da hora. E, cara, em cima disso ainda, tu me dá um gancho bem interessante pra falar, que é o seguinte, sobre canal. Qual foi a experiência mais bizarra que o canal fez você viver? Porque, por exemplo, você começou lá no início do nosso papo falando, pô, cara, eu não imaginei chegar onde eu tô aqui. Mas teve algum momento que você falou assim, não, mano, aquele molequinho de 3 anos de idade que entrou lá no antigo estádio do Bahia ainda, pô, mano, eu sou esse cara que tá fazendo essa parada aqui, aquele momento que aconteceu, um encontro com um ídolo, um convite pra um lugar. Qual foi a situação mais bizarra que o canal te proporcionou positivamente? Cara, teve uma agora engraçada em Itu, que eu ainda tô assimilando pra entender se é bizarro ou não. Mas que um molequinho de uns 5 anos de idade, assim, acho que é Arthur o nome dele, ele me beliscou, falou, nossa, você é de verdade. Caraca. Eu falei, como assim, né? Tipo, sim, sou um torcedor que nem você. Eu me vi no moleque também, porque eu ia pequenininho pra Fonte Nova. E uma outra foi com o Gilberto, que é um dos meus ídolos hoje. De bagulho. É. Jogou bem no Vasco. Sim, o torcedor foi relutante em reconhecê-lo como ídolo. Mas o cara passou bobô em número de gols, né? O maior artilheiro do Bahia em Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, né? E de maneira geral também, desde 71. Não tem como a gente lutar contra os números, né? Contra a história, contra o que foi construído. E eu identifiquei Gilberto depois de um tempo como ídolo. E nesse momento final aí de contrato e que as coisas não estavam funcionando para o Bahia, a gente viveu aquele momento de expectativa de saber se ele ia permanecer ou não. E aí eu fiz um textinho no Instagram falando sobre a minha relação com meus ídolos. Não é choro, não, é só você. E aí, eu sempre fui muito fã de Nonato, que é um dos maiores ídolos do Bahia, um dos maiores artilheiros da nossa história. E é um cara que viveu, assim, um caso de amor e ódio com a torcida, mas sempre foi muito fiel. Jogou no Bahia na Série C, abdicou de muita coisa pra vestir a camisa do esquadrão. E eu sempre tive essa identificação com ele, porque nunca foi um craque de bola, mas sempre vestiu a camisa. E a galera ficava sempre nessa discussão, pô, será que Gilberto é ídolo ou não, tal, isso, aquilo. E nesse momento de saída dele, em que a gente viu como algo que realmente poderia acontecer, a gente parou para analisar se ele era um ídolo ou não. Aí eu fiz esse textinho, falei sobre essa minha relação de ídolo com o Nonato, que eu já fiz live com ele, já encontrei ele em aeroporto, já troquei ideia com ele, né? Um cara extraordinário também. E depois eu comecei a entender que Gilberto acabou se tornando, para mim, porque é particular isso, um ídolo. E aí fiz esse texto falando para ele ficar, falando sobre essa questão dos números, falando da minha relação com o Nonato, que eu fui relutante, mas hoje eu posso dizer que um dia eu vou falar para meus filhos que eu vi Gilberto jogar. E aí, quando ele foi conceder uma entrevista numa rádio lá de Salvador, falando sobre isso, sobre a possibilidade de saída e tal, isso e aquilo, eles colocaram esse vídeo que eu fiz, junto com o pessoal lá do Edits Bahia, e perguntaram para ele sobre o que ele achou, tal, isso e aquilo. E ele falou que chorou vendo o vídeo. Caraca. Tá ligado? E eu falei, caraca, como assim? Eu despertei um sentimento forte no meu ídolo, sabe? É uma parada que é até difícil de assimilar. Então, isso daí gerou um impacto muito forte em mim e eu comecei a ter dimensão do que realmente a gente tinha se tornado, né? Então, acho que foi isso, né? Tem muita coisa boa, vivência do dia a dia, esse reconhecimento, ida para estádio, cada emoção, cada detalhe, cada vivência é marcante, mas eu acho que essa daí foi a que mais me impactou. E qual foi o dia mais triste? Porque, né, dias de luta e dias de glória. Teve um momento assim, com o Bahia que você viu, caraca, mano, que momento merda. Pode ter sido por causa do próprio Bahia ou talvez alguma coisa profissional. Tu citou dos 45 dias de agonia ali, mas teve um momento marcante triste? Rebaixamento? Eu fui pra Fortaleza pra ver o Bahia cair. Eu ainda não tinha visto o Bahia cair presencialmente, nem aqui. E mesmo que eu indo para a maioria dos jogos e tal, a queda do Bahia em 2014 é no Couto Pereira. Em outras oportunidades eu era moleque, não ia com essa frequência para os jogos e não fui nos jogos da queda. E eu vi o Bahia cair de divisão no Castelão, em Fortaleza. Me desloquei para lá, me sacrifiquei e vi o Bahia cair. Eu tenho certeza que um dia isso eu vou valorizar e vou falar, ó, tava lá no dia da desgraça e tô aqui no dia da glória, sacou? Mas certamente foi o momento mais triste. Foi um vlog que bateu aí para mais de 70, 80 mil visualizações. E foi muito marcante negativamente para mim, mas entendendo que Deus tem um propósito, que vai servir como aprendizado e que no final das contas eu vou valorizar isso que eu vivi.
Mas momento registrado de tristeza no canal, esse certamente foi o maior até agora. E como é que foi? Deve ter sido difícil pra você, porque eu passei por isso em 2020, a primeira vez pelo canal. Como é que foi naquele momento ligar a câmera pra se comunicar com o torcedor? Louco, Porque tem aquele momento que a gente é um torcedor como qualquer outro, a gente tá desesperado também, mas você, a partir do canal, você tem um compromisso com o teu público. Então como é que foi naquele momento, ligar a câmera, cara, eu tô arrebentado, mas inclusive eles esperam nesse momento. Sim. E agora? O que o Barbaço vai me passar? O que o Dieguinho vai me falar? O que é que ele vai falar por mim? Tem futuro? Acabou? Como é que foi esse momento? Eu até falo o meu depois. Velho, foi tenso. Eu tava lá com o Yuri. A gente, depois do jogo, ficou lá por 1h30, 2 horas, sem dar um pio um pro outro, sentado no chão, tentando assimilar. E aí no dia seguinte eu editei o vlog, soltei, e foi no vlog mesmo que eu já falei algumas coisas. E, velho, pode ser até meio bizarro falar isso, mas o amor pro nosso time, ele cria proporções absurdas. Mas parece até um enterro de alguém que você ama, pô. Você fica sem chão, sem norte, sabe? A gente tentou até sair depois tal, e ficamos lá desnorteados onde a gente estava e preferiu ir para casa. Enfim, foi bizarro. E Vitor também, Neto, eles gravaram daqui, de lá de Salvador, o nosso pós-jogo, e também foi um momento desafiador demais para eles. Mas, como eu disse, é aprendizado e um dia vai compensar, vai valer a pena. Mas é um momento muito pesado que quem vive, ama, e quem está em função disso na sua vida não deseja nunca passar.